Meu nome é Daniele, e o que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu morava com meus pais em uma casa pequena de 2 andares em Zapopan, no México. Nunca tinha me acontecido nada estranho, e eu não era do tipo que acredita em coisas paranormais, pelo menos não até o que vou contar. Eu tinha 21 anos, tinha acabado de voltar da universidade e estava sozinha em casa. Minha mãe tinha saído para o mercado e meu pai estava trabalhando na lavoura. Entrei e deixei minha mochila na mesa e subi direto para o meu quarto para me trocar, mas quando passei em frente ao banheiro, algo me fez parar. A porta estava entreaberta, como se alguém a tivesse empurrado. Primeiro nem dei muita atenção, mas quando olhei melhor, juro por tudo o que é mais sagrado que vi alguém lá dentro. Era uma mulher parada em frente ao espelho. Uma mulher vestida com minhas roupas, com o mesmo penteado que o meu e de costas. Eu soube na hora que era eu. Fiquei paralisada pensando que talvez fosse o meu reflexo, que minha mente estava pregando uma peça macabra em mim. Mas é claro que não era. Eu não estava lá dentro, eu estava do lado de fora, e ela ou aquilo não se mexia. Fiquei tão apavorada que desci correndo e saí para a rua, esperando minha mãe chegar. Eu não sabia o que dizer, nem como explicar. Quando ela chegou, contei tudo e subimos juntas. Revisamos quarto por quarto e não havia ninguém, absolutamente ninguém. A casa estava trancada, nada havia sumido e nada fora do lugar. Desde aquele dia tenho muita dificuldade em me olhar no espelho por muito tempo. Me dá uma sensação estranhíssima, como se a qualquer momento aquilo fosse aparecer de novo. E toda vez que passo em frente ao meu banheiro, mesmo agora que é em outra casa, sempre me certifico de que a porta esteja bem fechada. Boa noite a todos. Meu nome é Kevin, e isso que vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Na época eu trabalhava como coletor de lixo aqui mesmo em São Paulo. Naquela época eu estava no turno da noite, que começava por volta das 17 horas para não prejudicar o trânsito. Meu trabalho era simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu recolhia o que as pessoas descartavam, o que deixavam nas esquinas em contêineres, e acreditem, às vezes a gente vê coisas bem estranhas. Na noite em que tudo isso aconteceu, estávamos eu, o Madruga e o Jaime. Madruguinha era o motorista, com mais de 20 anos de experiência na área. Já o Jaime e eu ficávamos responsáveis por pegar os sacos, arrastar os latões e jogar tudo no compactador de lixo. Já estávamos quase terminando a rota na Zona Leste. Estávamos passando por uma das últimas ruas que eu não gostava muito, porque havia uma casa cujos donos jogavam muito lixo, e tudo ali era bem estranho. Jogavam frascos com líquidos viscosos que cheiravam muito mal, ervas que Deus sabe o que eram, comida em avançado estado de decomposição, vidros, agulhas e outras coisas que não são muito normais de se jogar fora. Nessa rua havia 3 pontos de descarte, um no começo, outro no meio e outro no fim. Quando chegamos ao primeiro, tudo parecia normal, mas ao chegarmos no segundo ponto, o da casa que mencionei antes, foi quando começou o verdadeiro terror. Havia ali um saco preto muito grande e selado com uma fita vermelha. Mas essa fita vermelha não era um pedaço de pano, nem um barbante ou corda. Era algo como uma fita com partes queimadas que tinha cheiro de incenso. Eu não tinha certeza, mas me parecia uma daquelas fitas usadas para fazer amarrações. Não sei o nome, mas é muito usada em bruxaria de onde venho na Bahia. Esse saco não só tinha essa fita, como também exalava um cheiro horrível, mas não cheiro de lixo comum. Cheirava a incenso misturado com sangue e terra molhada. Quando levantei o saco, percebi que ele era muito pesado. Eu e Jaime mal conseguimos colocá-lo no caminhão, e isso que éramos 2 adultos fortes. "Que porra é essa?"
"O que tem aqui dentro que pesa pra caramba?" perguntou Jaime. "Não cutuca isso, mano", eu disse meio de brincadeira. Mas aquilo deixou o Jaime intrigado. Ele queria saber o que tinha ali dentro e por que era tão pesado. Por isso, o teimoso tentou abrir o saco com um cabo de vassoura. Só que ao tentar rasgar o saco, o cabo de vassoura quebrou em sua mão. Foi estranho porque aquele cabo não era frágil. Então ele pegou uma pá que usávamos para recolher o lixo e tentou abrir o saco com ela. Por algum motivo, ele também não conseguiu. Aquele saco estava muito duro, parecia feito de borracha reforçada ou algo parecido. Foi então que aconteceu algo que até hoje me dá arrepios. Madruga disse para jogarmos os sacos logo e irmos embora, porque já estávamos atrasados para o próximo ponto. Mas nesse exato momento o caminhão simplesmente desligou. Assim de repente. As luzes, o motor, tudo. Tudo ficou no meio da rua e a gente sem saber o que tinha acontecido. Jaime tentou ligar o celular dele, mas estava sem bateria, assim como o meu. Estávamos tentando entender se o caminhão tinha dado algum problema mecânico quando ouvimos passos. Eram passos pesados, como se alguém estivesse descendo pela rua. Jaime e eu olhamos e vimos uma pessoa encapuzada. Eu não sei explicar, mas senti um frio subir pelas costas. Jaime também sentiu medo, pois ele estava visivelmente apavorado. O encapuzado parou bem na nossa frente, ao lado do caminhão, e estendeu a mão. Era uma mão ossuda, comprida, com unhas pretas. Quando eu digo ossuda, não é que fosse só osso, mas era muito magra, com a pele colada no osso. Quando ele se aproximou, percebemos que não era um fantasma nem um demônio. Era um homem de carne e osso. Sabemos disso porque ele falou com uma voz bem natural, mas nem por isso menos assustadora. "Isso é meu", disse o homem encapuzado, apontando para o saco preto pesado. Ficamos paralisados sem saber o que fazer. Jaime perguntou com a voz quase sumindo: O que tem aí dentro?" O homem não respondeu, apenas caminhou até o compactador e, sem esforço algum, enfiou a mão e tirou o saco como se fosse uma pena. Sustentou o saco diante de si e passou a mão por cima. E eu juro para vocês que isso é 100% real. Naquele momento, a fita vermelha simplesmente se desfez. Aquilo virou fumaça branca que subiu em direção ao céu. Em seguida ouvimos um grito, e quase imediatamente algo dentro do saco começou a se contorcer de um jeito horrível. O homem murmurou algo que não era em português, nem em nada que eu já tivesse ouvido antes. E então vimos como um feto feito de escuridão saiu rastejando pela borda do saco e entrou direto no bolso daquele homem encapuzado. "Joguei sem querer, mas já estou levando de volta. Tenham uma boa noite", disse ele antes de pegar o saco preto e voltar para aquela casa que, como eu disse, me dava arrepios. Assim que ele entrou na casa, Madruguinha conseguiu ligar o caminhão e os celulares voltou a funcionar. E nós já não éramos os mesmos. Não é preciso ser muito esperto para saber que aquele homem encapuzado era alguém demoníaco. Só Deus sabe o que foi que ele jogou fora por engano, mas que no fim conseguiu recuperar. Me chamo Mário e o que quero contar aconteceu quando eu tinha apenas 9 anos. Eu me lembro como se fosse ontem, não só pelo que vivemos, mas porque foi a primeira vez que senti um medo verdadeiro. Daqueles medo que faz você duvidar se o que viu foi real ou se foi um pesadelo tão vívido que grudou em você para sempre. Naquela época eu morava com meus pais e minhas 2 irmãs. Eu sou o irmão mais velho, depois vem a Marisol, que tinha 4 anos, e por fim a bebê Isabela, que todos chamávamos de Chica. Éramos uma família muito normal.
Meus pais trabalhavam bastante, mas sempre arranjavam tempo para nós, e embora a casa fosse pequena, tudo nela era acolhedor, cheia de barulho e vida. Essa viagem da qual quero falar foi para um casamento. Uma prima da minha mãe ia se casar em outro estado. Havia 2 hotéis onde a maioria da família iria se hospedar, mas estavam completamente lotados porque confirmamos nossa presença em cima da hora. Então, muito gentilmente, uma tia-avó nos emprestou uma casinha pequena que ela tinha e que estava vazia fazia pouco tempo. Era em outro município, mas a apenas 20 minutos do local onde seria a festa de casamento. Ela nos explicou que ali havia morado uma família que precisou sair às pressas e que não tinha levado tudo. Ainda havia alguns móveis, como camas e um fogão básico. Meus pais acharam que estava bom, pois seriam só algumas noites. Lembro que a casa era estranha, nem feia nem bonita. Tinha aquele ar de lugar antigo que foi muito habitado, mas agora parecia em pausa. Cheirava a casa de família, mas não a minha. Você já reparou que todas as casas têm um cheiro familiar? Aquela, porém, parecia muito estranha. As paredes estavam limpas e as cortinas também, embora meio opacas. A maioria dos cômodos estava vazio ou com móveis muito antigos. O quarto onde minha irmã e eu dormimos era o menor, com uma cama de solteiro e um colchão no chão para mim. Foi nesse quarto que Marisol encontrou a boneca em cima da cama quando chegamos. Tinha um vestido branco muito sujo e rosto de porcelana, com olhos grandes pintados e cílios que pareciam de verdade. Não tinha marca nem nome, mas parecia cara. Minha mãe disse que era algo que a família anterior havia deixado, então deixou que Marisol ficasse com ela. Bom, e ela não largou a boneca durante toda a viagem. Levou para o casamento, para o jantar e para todos os lugares onde ia. Perguntaram para a tia se ela podia ficar com a boneca, e ela, surpresa, disse que nunca tinha visto aquela boneca antes. Que antes de nos emprestar a casa, havia revisado tudo e não se lembrava dela estar lá. Mas se a menina tinha encontrado a boneca na casa, que ficasse com ela sem problemas. Talvez fosse de alguém que a esqueceu, e só isso. Voltamos para nossa casa, para a rotina de sempre, mas Marisol não se separava da boneca. Falava com ela, colocava na mesa e fazia desenhos para ela. Eu achava tudo isso normal. O que começou a me assustar foi quando Marisol começou a dizer que a boneca se mexia sozinha. Ela anda à noite, me disse uma vez sem tirar os olhos de mim. Quando eu durmo, ela se levanta e vai embora, mas não me diz para onde. Isso me assustou um pouco e disse para não falar bobagens. Desde aquela noite comecei a dormir com o cobertor até a testa. Várias vezes achava que escutava passos pequenos, como se algo descalço andasse rápido pelo corredor. Me levantava, ia ao banheiro, olhava o corredor e tudo parecia normal. Até que numa noite minha mãe acordou porque ouviu algo no quarto. Ela tinha certeza de que viu uma sombra ao lado do berço, como se algo tivesse descido dali muito rápido. Correu para ver a bebê que estava com os olhos abertos e claramente prestes a chorar. Quando olhou bem, viu que ela tinha um arranhão pequeno no braço. Minha mãe ficou assustada e foi ao quarto da Marisol. A boneca não estava lá. "Onde está a sua boneca?" ela perguntou. "Ela foi embora como todas as noites", respondeu minha irmã. Mas não havia lugar para onde ir. Minha mãe acendeu a luz, revirou o quarto e acordou todo mundo. Começamos a procurar pela casa inteira a maldita boneca. Eu estava apavorado e sinceramente parecia que eu ainda não tinha acordado. Era tão irreal procurar uma boneca que se mexia. Se coloque no meu lugar fazendo essa bizarrice do caramba em plena madrugada. Todos procuramos e a boneca não estava na sala, nem na cozinha, nem em lugar algum. Era como se tivesse desaparecido da casa. Até que de repente Marisol gritou do quarto: "Ela voltou, mãe!"
Corremos e lá estava a boneca sentada sobre a cama e olhando para a porta. Estava imóvel, mas com uma postura que não sei explicar. O mais próximo que posso descrever é que era como se estivesse nos esperando. Minha mãe ficou tão furiosa que começou a gritar. Disse que estava cansada daquela boneca, que aquilo não era normal e que ela mesma ia jogá-la fora. Então ela pegou a boneca e foi até a varanda. A vimos lançar do segundo andar até o jardim, onde caiu com um baque seco. Meu pai e eu fomos olhar. Estava escuro, mas vimos. A boneca se levantou pequena e curvada e se enfiou entre as plantas. Nós dois vimos ela correr até as plantas. Ficamos em silêncio, pois não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. Depois de alguns minutos, descemos com clarinete para procurá-la. Mexemos nos vasos, entre o mato, mas não encontramos ela. Não estava em lugar nenhum, mas onde ela caiu havia uma mancha vermelha, como sangue. Desde aquele dia, nunca mais a vimos. Marisol parou de falar nela, como se tivesse esquecido completamente. Meses depois, nem lembrava mais que tinha tido aquela boneca, e a bebê, por sorte, não participou dessa história, a não ser pela pequena marca que ficou do arranhão naquela noite. Mas meus pais, esses lembram. Meu pai sempre diz que o que vimos naquela noite não pode ser explicado. Que tinha que ser algo demoníaco, não apenas paranormal. Minha mãe nunca mais falou sobre isso, pelo menos não comigo. Eu também não mencionei por muitos anos, mas sempre que volto àquela casa para visitar meus pais, não consigo evitar olhar para o jardim onde vi uma boneca se mover. Me dá calafrios pensar que ali entre as plantas se perdeu aquela coisa que uma noite caminhou por nossa casa como se fosse um ser humano. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu costumava achar que as pessoas inventavam histórias de monstros, criptídeos e criaturas estranhas que se escondem no mato escuro. Para mim, eram somente histórias divertidas para se contar ao redor da fogueira ou enquanto assava uma carninha. Isso mudou numa noite fria de maio de 2009. Eu estava trabalhando no turno de fechamento de uma lanchonete em São José dos Campos. Já passava das 23 horas quando finalmente bati o ponto. As estradas para casa estavam completamente desertas, sem tráfego e sem postes de luz assim que se saía da cidade. Peguei o caminho mais difícil para casa, onde havia a lenda da besta dos 7 fogões. Era algo sobre o qual os moradores falavam quando ali muito antigamente havia uma fazenda. O tipo de história que você ouve quando criança. A besta vai te pegar se você passar por lá sozinho à noite. Mas eu nunca dei muita atenção a esse tipo de coisa, mesmo quando criança. Naquela noite, no entanto, havia neblina. Uma neblina espessa e úmida se agarrava aos campos e se arrastava pela estrada. Os faróis mal conseguiam atravessá-la e estava meio difícil de enxergar. Abaixei o volume do rádio, pois para mim algo parecia errado. Foi então que eu vi um flash de pelos. Foi apenas um borrão e um baque pesado contra a frente do meu golzinho surrado. Pisei com força no freio, os pneus derraparam na terra e eu parei tremendo. Minha primeira reação foi pensar que havia atropelado uma pessoa. Estava assustado, mas precisava verificar. Saí do carro e logo encontrei um animal. Parecia ter sido um cachorro, e digo parecia, pois estava dilacerado. Era como se algo tivesse pego ele muito antes do meu carro. Me ajoelhei para olhar melhor e então ouvi um barulho. Era um farfalhar pesado, como algo grande se movendo no mato. Não era um rato nem coelho, era algo enorme. Todo o instinto dentro de mim gritava para correr, mas por algum motivo eu congelei. O que quer que fosse, então saiu do mato.
Por um momento me lembrou um urso, mas qual era a probabilidade de encontrar um urso no Brasil? Digo que me lembrou um urso, pois a criatura tinha cerca de 2 metros de altura, com o corpo coberto de pelos escuros e grossos. Porém andava em 2 pernas como um homem. A cabeça era como a de um lobo, com um focinho comprido, dentes afiados e orelhas que se moviam a cada pequeno som. Os olhos eram de um amarelo horrível e estavam fixos em mim, como se fosse me dilacerar a qualquer momento. Eu não me mexi sequer um passo. Então aquela coisa se agachou de forma quase humana e pegou o cachorro morto com uma mão cheia de garras. Então se levantou de novo, mostrando ser imenso enquanto me observava. Ficamos assim por um instante e depois de alguns segundos, meu corpo finalmente reagiu. Cambaleei de volta para o carro e, sem tirar os olhos da criatura, consegui abrir a porta e me jogar para dentro, travando-a imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem. Quando o motor ligou, pisei fundo sem pensar 2 vezes. Era para aquilo ter terminado ali. Era para eu ter deixado para trás. Mas não. Quando olhei pelo retrovisor, aquilo estava me perseguindo em 2 pernas, com passadas longas que encurtavam a distância entre nós em questão de segundos. Eu estava a 90, depois 100, e ainda assim ela acompanhava. Os olhos brilhantes estavam presos nos meus pelo espelho. E então, de repente, ela saiu da estrada, entrando no matagal ao lado, e desapareceu. Foi como se nunca tivesse estado ali. Não dormi bem naquela noite, e durante muito tempo nem contei a ninguém. Mas depois, quando comecei a ouvir as conversas de outras pessoas, fazendeiros, adolescentes e até um policial, prestei mais atenção nas histórias. Histórias essas de pessoas que também tinham visto. Alguns encontraram marcas de garras nas paredes de suas casas, outros disseram que encontraram gado parcialmente devorado. Alguns tinham suas próprias histórias de terem visto uma criatura em pé à beira da estrada. Eles a chamavam de a besta. E agora tenho certeza de que você já ouviu falar dela. Não moro mais lá, mas toda vez que eu voltava para casa tarde da noite, pegava o caminho mais longo. Evitava passar lá mais do que político foge de promessa após eleição. Não me importa o que digam, eu vi e aquilo me viu. Tenho certeza de que ainda se lembra de mim mesmo após todos esses anos. Isso aconteceu quando eu era muito jovem. Estou falando da 2ª ou 3ª série. É difícil para mim se lembrar das coisas claramente de tanto tempo atrás, mas essa memória se destaca por motivos que você logo vai entender. Era um dia de aula e tinha chovido forte o dia inteiro. Depois de me buscar na escola, meus pais saíram de casa para um evento sofisticado. Não consigo me lembrar se era uma arrecadação de fundos, um jantar ou outra coisa. De qualquer forma, eles deveriam voltar para casa naquela noite. Mas enquanto estavam fora, a tempestade ficou ainda pior e se tornou perigoso dirigir longas distâncias. Então, em vez de voltar para casa, eles decidiram passar a noite na casa de um amigo que morava bem mais perto de onde o evento estava acontecendo. Lembro deles me ligando no telefone fixo de casa e se desculpando repetidamente por me deixarem lá sozinho, mesmo eu insistindo que não estava com fome e que ficaria bem. Minha mãe me deu uma lista de coisas para fazer antes de dormir, sendo elas trancar as portas, janelas, deixar pelo menos uma luz da casa acesa e certificar-se de que todas as cortinas estavam fechadas. Na época eu não entendia por que eles estavam fazendo tanto alarde com tudo isso. Eu ainda não tinha idade suficiente para perceber o quão importante era não deixar crianças da minha idade sozinhas em casa. Na verdade, eu estava até empolgado por ter a casa só para mim. Significava doces à vontade e sem horário para dormir.
Obviamente eu não tinha TV nem qualquer tipo de tela no meu quarto, então fiquei na sala assistindo TV no sofá. Disse a mim mesmo que faria todas aquelas coisas que minha mãe pediu bem na hora de ir dormir, já que planejava ficar acordado a noite inteira. Mas em algum momento da noite, o efeito do açúcar passou e eu acabei dormindo sem querer. Não me lembro exatamente que horas acordei, mas era tarde o suficiente para a TV no volume 1 já estar muito alta, então no mínimo eram umas 3 horas. Lembro distintamente de estar muito mais frio quando acordei. Nada extremamente fora do comum, afinal a temperatura cai à noite. Mas a diferença foi grande o bastante para eu perceber, mesmo sendo tão novo. Pensei em só me encolher de novo e voltar a dormir, mas então lembrei da lista da minha mãe. Mesmo naquela idade, eu sabia que ela descobriria se eu não tivesse feito. E eu realmente não queria me meter em encrenca depois que ela confiou em mim para ficar sozinho em casa. Então me forcei a sair do sofá e fui verificar as janelas e portas. Fui andando pela casa e fiz tudo o que ela pediu. Tranquei a porta da frente e dos fundos, fechei todas as cortinas, conferi as janelas e liguei a luz. Estava tudo bem fechado, o que me deixou um pouco confuso, já que a casa ainda estava muito mais fria do que deveria. Cheguei até a colocar a mão em algumas janelas para ver se estavam entreabertas, mas estavam todas vedadas. Pensei que talvez a tempestade era a causadora de tudo isso, então não dei muita atenção. Essa explicação fazia sentido para mim na época, e eu estava tão cansado que não conseguia gastar mais energia pensando nisso, então subi para o meu quarto pronto para me enfiar embaixo da coberta. Quando cheguei no quarto, percebi o quão forte a tempestade realmente estava. Nossa sala de estar fica no centro da casa, então eu não tinha conseguido perceber direito a intensidade lá de baixo. Meu quarto de criança tinha uma janela grande para fora, então eu podia ouvir tudo. A chuva batia no vidro como se estivesse tentando entrar, e a cada minuto havia um relâmpago seguido de um trovão ensurdecedor. Eu não tinha medo de tempestades, mas lembro de ficar preocupado com a possibilidade de uma árvore cair sobre a casa. Provavelmente foi por isso que tive dificuldade para voltar a dormir, mesmo estando exausto. Enquanto eu estava deitado tentando dormir, comecei a ouvir sons estranhos. De vez em quando havia uns rangidos estranhos, como madeira se movendo. A questão é que todo o chão era acarpetado, então não poderia estar vindo do meu quarto. No começo achei que fosse uma árvore balançando com o vento, mas o som não combinava. Mesmo naquela idade eu já conhecia os sons típicos de uma tempestade, e aquele definitivamente não era um deles. Depois de um tempo aquilo começou a me incomodar. Por algum motivo não era a tempestade que me mantinha acordado, era aquele som idiota. Não aguentei por muito mais tempo, então me sentei e olhei ao redor do quarto, sem saber exatamente o que estava procurando. Escutei, tentando ignorar os sons da tempestade e focar nos rangidos. Um relâmpago iluminou o quarto inteiro. Tudo parecia normal, mas meus olhos foram direto para a única coisa de madeira no quarto, o armário. O quarto ficou escuro de novo e eu fiquei sentado completamente imóvel. Um minuto depois, outro relâmpago iluminou o quarto e naquele breve segundo eu vi algo que me fez engasgar. A porta do armário estava entreaberta. Antes ela estava fechada. Eu tinha certeza absoluta. Algo a tinha aberto. Havia algo no meu quarto. Eu não gritei, não falei, nem pensei. Apenas saí da cama o mais silenciosamente possível e andei até a porta. Aquele caminho da cama até a porta pareceu uma jornada de 800 quilômetros. Desci direto para o andar de baixo e me escondi debaixo da mesa de jantar. Só então comecei a chorar. Eu não sabia o que mais fazer. Havia alguém no meu quarto e meus pais estavam longe demais para me ajudar. Não sei quanto tempo fiquei debaixo daquela mesa, mas em algum momento ouvi passos descendo as escadas.
Prendi a respiração, sabendo que qualquer som que eu fizesse poderia acabar com minha vida. Não eram passos normais, parecia que aquilo estava pulando e ricocheteando escada abaixo. Os passos estavam vindo em direção à mesa de jantar, como se soubessem onde eu estava escondido. Não consigo descrever o quão apavorado eu estava. Eu realmente achei que ia morrer. E então, debaixo da mesa, eu vi. Não consegui ver a parte de cima do corpo, mas 2 pés descalços apareceram na minha frente. 2 pés e pernas molhados, sujos de lama, com um tom amarelado. Não consegui dizer se eram pernas de homem ou mulher, de tão nojentas e quase deformadas que estavam. Havia cortes por toda parte, como se a pessoa tivesse rolado numa árvore de espinhos. Também estava cambaleando, como se mal conseguisse ficar em pé. E quando achei que não podia piorar, a pessoa deixou cair uma chave inglesa. Ela bateu no chão com um barulho alto, e juro que foi preciso cada fibra do meu ser para não gritar. Se aquela pessoa se abaixasse para pegar a chave, com certeza me veria. Com os olhos arregalados, observei enquanto aquela pessoa permanecia parada, sem pegar a ferramenta, mas também sem ir embora. Parecia um duelo, onde qualquer movimento errado poderia me matar. Eventualmente, a pessoa finalmente continuou andando, e eu não consegui mais vê-la. Fiquei ouvindo os passos caminhando e tropeçando pelo primeiro andar da casa por um tempo, e então, finalmente, a porta da frente abriu e se fechou. Ela tinha ido embora. Fiquei escondido debaixo da mesa por muito tempo depois disso. Parte por medo, mas outra parte por algo que só posso descrever como trauma. Só lembro de estar tremendo e apavorado. Eu tinha a idade certa para entender o quão perigoso era a situação, mas não o suficiente para saber como lidar com aquilo. O resto da noite é meio confuso, mas peguei a chave inglesa do chão, pois não queria que meus pais a encontrassem na manhã seguinte. Depois de me certificar de que a porta da frente estava trancada, subi de volta para o meu quarto, me enfiei na coberta e dormi. Depois disso, tudo voltou ao normal. Não queria que descobrissem que eu não tinha trancado as portas nem feito tudo o que eles tinham pedido, então guardei tudo só para mim. Só muitos anos depois contei a história para eles, e ainda assim demorou para eles acreditarem. Olhando para trás, não contar na hora foi uma péssima decisão, já que nada podia ser feito tanto tempo depois do ocorrido. Sendo sincero, essa experiência me traumatizou pelo resto da infância. Passei a dormir com uma luz de noite acesa e desenvolvi um medo do escuro que demorou muito para passar. Até hoje tenho dificuldade de explicar o que aconteceu naquela noite, mas aprendi minha lição. Tranquem suas casas à noite. Trabalho há alguns anos para a Coca-Cola. Sempre fui daquelas pessoas que não acreditavam em histórias de aparições e esse tipo de tema feito para assustar as pessoas. Mas quando alguém tem uma experiência com o paranormal, tudo muda. Meu nome é Nestor e o que vou contar para vocês ainda acontece nessa fábrica. Desde que comecei a trabalhar neste lugar, dizem que aquela mancha preta no piso de concreto em uma parte do armazém já está lá desde a inauguração. Não é água, nem óleo, nem nenhum dos produtos com os quais trabalhamos. É preta, pegajosa e parece parte do cimento. Cada vez que a limpavam, ela voltava a aparecer, como se o próprio cimento a estivesse expelindo. Ninguém dava muita atenção a ela, mas na sala de segurança, os seguranças diziam que algo estava acontecendo, afirmando que da mancha saía uma coisa. Eu trabalho na área do armazém e no meu turno da noite sempre converso com os seguranças. Quando começaram a me contar o que viam nas câmeras ou o que sentiam pelos corredores, pensei que eram histórias inventadas para tornar o turno mais interessante, até que vi as gravações que um deles me mostrou. Não era erro da câmera,
pois claramente podia-se ver algo saindo do chão, algo que tomava a forma de um homem e caminhava pelo corredor que leva ao túnel de entrada dos funcionários. A imagem estava borrada, mas ainda assim dava para notar sua silhueta se movendo. Em várias ocasiões tentaram bloquear a mancha, colocaram caixas, estantes, até marcaram a área como fora de serviço. Mas nada disso importava, pois a cada gravação, a figura escura continuava aparecendo, atravessando os objetos como se não existissem. E não parou por aí, já que coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Os corredores próximos ao armazém começaram a ficar gelados, tão frios que dava para ver o próprio hálito saindo da boca. Cada vez que passava por lá, um calafrio tomava conta do meu corpo, fazendo-me sentir que não estava sozinho. Na cafeteria localizada perto da sala de segurança, era o segundo ponto onde coisas inexplicáveis aconteciam. Cada noite os seguranças ouviam gritos de desespero, como se alguém estivesse preso entre as paredes. Embora saíssem para verificar, não havia ninguém no local. Mas não era só isso, pois as cadeiras se moviam sozinhas, os copos caíam no chão e as luzes piscavam. Mesmo assim, eu acreditava que isso tinha uma explicação lógica, já que era o lado mais antigo da engarrafadora. Além disso, eu comentei que talvez fossem problemas elétricos ou talvez uma brincadeira de quem sempre gosta de se aparecer. Em um fim de semana prolongado, por questões de desinfetar as máquinas, não compareceu todo o pessoal do turno. Apenas alguns poucos, então me atrevi a entrar com a permissão de um amigo. Devo esclarecer que não sei se foi por curiosidade ou pura teimosia, para comprovar que não havia nenhuma aparição ali e que aquela mancha escura era apenas óleo. Então caminhei por aquele corredor, sentindo como a temperatura caía quanto mais eu andava. Senti vontade de dar um giro de 180 e sair de lá, mas queria ver se a mancha estava lá. Como mencionei, algo me dizia para não fazer isso, mas quando cheguei no ponto exato, virei pelo corredor para entrar na pequena despensa. Foi nesse momento que senti minha pele se arrepiar, como se não estivesse sozinho. Acendi a lâmpada e caminhei até uma das estantes que dividia a entrada da área onde estava a mancha escura. A mancha estava exatamente onde me disseram. Inclinei-me sobre ela para observá-la com mais atenção. Estava observando-a atentamente e não era nem óleo, nem nada que se pudesse comparar. Na real, não tinha nenhuma forma exata. Eu estava tão absorto nisso quando comecei a sentir um frio intenso. Levantei-me rapidamente e no momento em que fiz isso senti ânsia, pois posso garantir que algo que não se podia ver atravessou meu corpo. O local ficou cheio de um cheiro de esgoto e o frio penetrava cada vez mais até os meus ossos. Em menos de 5 minutos, meu amigo chegou perguntando se eu estava bem. Eu disse a ele que me sentia um pouco tonto, e foi quando ele me disse para segui-lo até a área de monitores. Lá estava Mônica, que me recebeu sorrindo. Foi então que ela me disse para me sentar, porque iriam me mostrar algo. Olhei para a tela e lá estava eu, sendo observado, e de repente algo surgiu da mancha. Não parecia ser uma sombra, era uma espécie de névoa que aos poucos tomava uma forma humana borrada, mas inconfundível. Fiquei besta vendo como a figura se aproximava e me atravessava como se eu não estivesse ali, na frente dela. Fiquei assustado, porque nunca havia tido uma experiência como a daquela noite. Mônica me disse que aquilo não foi nada. Para eles, o cheiro insuportável de carne podre pairava no ambiente por um bom tempo, e nem com aromatizante se dissipavam. As cadeiras se moviam, e até sentiram como se fossem empurrados. Desde aquela madrugada, minha perspectiva sobre o paranormal mudou. Além disso, nunca contei a ninguém o que vi e senti, porque se o fizesse, saberia que me tomariam por louco ou pior ainda, me demitiriam por ter estado em um armazém cujo acesso é proibido para mim. Também não queria expor Mônica nem meu amigo, embora eles já não trabalhem mais na fábrica. Uma das lendas sobre aquela mancha escura
é que ela seria o corpo de algum dos pedreiros que trabalharam na construção do lugar. Mas ninguém sabe a verdade de por que essa mancha nunca pôde ser removida, mesmo depois de várias camadas de cimento aplicadas nos últimos 10 anos. Eu sou uma mulher e tinha 50 anos na época deste acontecimento. Eu estava viajando de carro para um compromisso de trabalho fora da cidade, quando parei em um posto de gasolina popular e movimentado para abastecer o carro, esticar as pernas, usar o banheiro e talvez pegar um lanche. Fui abordada por uma mulher com deficiência, aparentando estar na casa dos 20 anos. Ela estava procurando carona para um vilarejo a algumas cidades de distância. Segundo ela, sua carona a havia abandonado enquanto estava no banheiro. Ela estava um pouco abalada, não tinha celular e não sabia o número de telefone de ninguém que pudesse ajudá-la. Conversei com os funcionários da loja e eles disseram que ela estava lá há mais de 1 hora procurando por uma carona, pois afirmava que seus amigos a haviam deixado enquanto estava no banheiro. Então, tomei uma decisão que nunca havia tomado antes. Ofereci carona a uma estranha. Não estava indo para a cidade que ela queria, mas estava indo naquela direção geral. Disse a ela que poderia deixá-la em um supermercado na próxima cidade, onde eu desviaria para o meu destino. O supermercado estava sempre movimentado e seria muito provável que ela conseguisse uma carona de lá para onde queria ir. Além disso, estaria a 8 quilômetros mais perto do seu destino final, ao invés dos 40 quilômetros iniciais, o que obviamente facilitaria sua caminhada, caso necessário. Ela concordou com a proposta e partimos. Logo notei uma van nos seguindo. Tentei despistá-la, mas a van mantinha o ritmo. Enquanto isso, a mulher queria brincar com meu celular. Eu disse não, explicando que o aparelho não era um brinquedo, era para trabalho, e o afastei do alcance dela. A van acelerou e começou a se aproximar. De repente, a mulher se lembrou do número do telefone do namorado e disse que precisávamos ligar para ele. Não podia usar meu celular enquanto dirigia, pois era antes da era do comando de voz, e eu estava me aproximando da área comercial da próxima cidade, onde havia placas proibindo o uso do celular ao volante. Disse a ela que estávamos quase no supermercado e poderíamos ligar para ele do estacionamento. Ela ficou agitada e começou a gritar, dizendo que eu tinha que levá-la para casa. Eu reiterei que não podia fazer isso, pois era na direção oposta de onde eu precisava ir e já estava atrasada. Ela ficou ainda mais frustrada e a van estava se aproximando cada vez mais. Entrei no estacionamento do supermercado. Eram cerca de 4 da tarde e o local estava cheio. Parei na frente da loja e pedi o número do namorado dela. De repente, ela disse que não se lembrava mais. Ela se recusava a sair do meu carro, discutia comigo, e a van entrou no estacionamento. Por sorte, havia um xerife estacionado por perto. Acenei pedindo que ele viesse, e ele se aproximou para saber o que estava acontecendo. Expliquei a situação, sussurrando que a van havia nos seguido. O xerife disse à mulher que eu a havia levado onde ela pediu e que agora era hora de ela sair do meu carro. Ela saiu lentamente e, ao perguntar novamente pelo número do namorado, ela disse que eu era louca, que não tinha namorado. "Olha, são meus amigos", ela disse apontando para a maldita van. O xerife e eu trocamos um olhar e ele me pediu as informações de contato, dizendo que poderia atrasá-los por uns 20 minutos, enquanto checava a licença e a documentação deles, além de dar uma bronca por abandonarem um adulto com necessidades especiais. Ele me aconselhou a sair dali e disse que entraria em contato antes do fim do seu turno para se certificar de que eu estava bem e me alertou para não dar carona a mais ninguém. Ele me ligou mais tarde para confirmar que eu havia chegado ao meu destino e disse que estavam de olho na van e em seu proprietário.
Também contatou um colega no departamento do xerife do condado, onde eu estava trabalhando, e deveria entrar em contato comigo em 1 ou 2 dias. Conversei com 2 xerifes e um detetive sobre a mulher e a van. Ninguém nunca me disse nada sobre eles, mas estavam muito interessados. Meu pesadelo é um dia ligar a TV em um programa de crimes reais e ver uma reportagem sobre essa mulher e sua gangue roubando e matando pessoas.